Marcos capítulo 8, do versículo 27 ao 38, diz assim: E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: Tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falasse a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente, mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou, que daria o homem em troca de sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. Agora vamos para o versículo 1 do capítulo 9. Disse-lhes mais: Em verdade vos digo, que dentre os que estão aqui, há alguns que de modo algum provarão a morte, até que veja o reino de Deus chegando com poder. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, tenha misericórdia, nos dê graça, que o Senhor se revele a nós, Pai, que haja salvação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos visto um aumento nos últimos tempos na produção de filmes, principalmente filmes de heróis. Essa tem sido a ênfase dos nossos dias, os filmes de heróis. E por quê? Por que tem tido tantos filmes de heróis ultimamente? Você sabe por quê? Porque as crianças, viu, irmãos? As crianças gostam. Os adultos não. As crianças. Agora, nós temos que prestar atenção no que o mundo está fazendo. Ele não faz nada à toa. A Bíblia fala que o homem fala daquilo que está cheio o seu coração. O que nos chama a atenção nos heróis é que a maioria deles tem uma dupla identidade. A maioria. O Flash, ele é o Barry Allen. O Flash é aquele que o homem mais rápido do mundo. O Batman, ele é um empresário, o Bruce Wayne. O Homem-Aranha é o Peter Parker, ele é um fotógrafo. O Hulk, ele é um médico, um cientista, o Dr. Robert Bruce Banner. O Superman, ele é o Clark Kent, né? E ele vive uma crise de identidade, porque além dele ser o Superman, o Clark Kent, ele também é o Kal-El, que é o nome original dele, da cidade onde ele veio, do planeta que ele veio, que é Krypton. A gente percebe o seguinte nesses filmes, que todos eles têm uma dupla identidade, e eles sempre vão da fraqueza para o ápice através de uma manifestação de poder. Então eles se demonstram pessoas comuns, aí eles tiram a roupa que eles estão usando, o óculos tal, e se tornam super-heróis. E aí mostram a sua força. Mas no dia a dia eles são pessoas comuns, alguns são meio patetas, meio pessoas simples, que ninguém dá nada para eles. E eles fazem questão de mostrarem que eles são bem patetas mesmo, bem simples. E a maioria dos mortais não sabe
Eles não sabem qual é a verdadeira identidade desses heróis. Só algumas pessoas mais próximas sabem quem eles são. Essa ideia de herói, irmãos, ela é bíblica. A Bíblia fala em heróis. A Bíblia fala em heróis da fé. A Bíblia tem um capítulo onde vai tratar dos heróis da fé. Quando eu era pequeno, eu gostava de ouvir a história de Davi, que derrotou o gigante Golias, aquele menininho que só com uma funda. Ou então a história de Sansão, que com uma quejada de um jumento matou vários homens. Ele era muito forte, Ou então a história de Moisés, que com um pedaço de pau, com 80 anos, ele enfrenta Faraó, e Deus usa a vida de Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Ele envia 10 pragas, ele chega diante daquele mar, com aquele cajado, e põe o cajado ali, o mar se abre. Então essa ideia de herói, que a nossa sociedade tenta vender, na verdade isso aí já existe. Existe na Bíblia. E não é uma ficção, é uma realidade. Agora nós estamos diante do herói dos heróis, que é Jesus Cristo. E na verdade ele é o único e verdadeiro herói. Todos os outros heróis da Bíblia, eles só puderam fazer alguma coisa porque foi dado a eles um poder. Agora Jesus, ninguém deu a ele, ele é o próprio poder. Ele é o Todo-Poderoso. E Cristo, ele não tem, como alguns pensam, uma identidade dupla. Qual é a sua identidade? Qual é a identidade de Jesus? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o Rei dos Reis. Mas a Bíblia vai dizer que este Rei, ele veio para morrer numa cruz. E vai dizer mais, que aqueles que querem seguir esse Rei, também terão que ir para a cruz. É isso que nós vamos ver hoje. Jesus é o Rei dos Reis, mas ele é um Rei todo-poderoso que veio para morrer em uma cruz. E os que quiserem segui-lo também terão que ir para a cruz. O primeiro ponto dessa noite é: qual é a identidade de Jesus? Versículo 27 e o 28. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E eles lhe responderam: alguns dizem que és João Batista, Elias, e ainda outros, algum dos profetas. A multidão, ela cria que Jesus era um mensageiro divino. As massas, a multidão cria que Jesus ele era um mensageiro divino, alguém muito importante. Chamaram ele de João Batista, de Elias, ou algum dos profetas. Eles acreditavam que Jesus era a ressurreição de alguém que havia morrido e que tinha retornado à vida. Um tipo de espiritismo, de reencarnação. Essa era a visão da multidão. E os discípulos? Qual era a visão dos discípulos? Versículo 29 e 30. Então ele lhes perguntou: mas vocês que andam comigo, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falasse a respeito dele. Pedro, ele dá uma resposta e ele responde em nome do grupo. Era isso que todos pensavam. Não era apenas um pensamento de Pedro. E Pedro diz que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Essa ideia de ungido é a ideia de um rei muito importante. Os reis, os sacerdotes, eles eram ungidos com óleo no Antigo Testamento. Então essa palavra Cristo significa ungido. Esta é a visão que os seus discípulos devem ter de Jesus. Jesus Cristo, ele é o ungido de Deus. Qual é a visão que o mundo tem sobre Jesus hoje? Um grande exemplo a ser seguido. Alguns olham para Jesus apenas como um exemplo, um grande mestre. Alguns olham para Jesus como mais um importante líder religioso, ao lado de Buda, Allan Kardec, Krishna. Ele é importante, mas não mais. Ele está junto com estes aí. Esta é a visão que algumas pessoas têm em nossa sociedade. Alguns evangélicos, como que eles enxergam Jesus? Como um banqueiro. Alguém que está ali com muito dinheiro e é só você depositar a sua fé que ele
e aí você vai sacar muita grana. Alguns enxergam Jesus como um Papai Noel, que você obedece durante o ano, no final do ano você ganha um presente de Deus, um casamento, um carro, uma casa. Alguns enxergam Jesus como um curandeiro. Não, fica tranquilo, irmão, Deus vai levar a sua enfermidade, Ele vai te curar, porque está escrito que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, então você vai ser curado. Né? E se você não for, o problema está em você, é você que não teve fé. Alguns olham para Jesus como um santo casamenteiro. Tem igrejas que tem o Santo Antônio, né? Os evangélicos também têm, viu? O santo casamenteiro. Alguns olham para Jesus como um assistente social. Ele está aqui para resolver o problema dos pobres. E você? A pergunta de Jesus para você é: os outros podem dizer um monte de coisa sobre mim, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Essa é uma pergunta importante para nós. Jesus fez para os seus discípulos e Ele continua fazendo ainda hoje essa pergunta. O verdadeiro crente é aquele que se opõe à opinião popular. Todos estavam dizendo algo sobre Jesus. Todos. Mas os discípulos, eles foram contra a tudo aquilo que a multidão estava dizendo sobre Jesus. Então o verdadeiro crente, ele se opõe à opinião popular. O crente, ele se expressa de forma clara. Muitas vezes sua posição é contrária das massas. As massas estão dizendo algo sobre Jesus. Mas quando você olha para Cristo, o que você vê nele? Quem você enxerga em Jesus? Ele não tem uma dupla identidade, ele só tem uma identidade. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. Qual é a visão que você tem de Jesus? Em segundo lugar, qual é a vocação de Jesus? Porque se ele tem uma identidade, ele também tem uma vocação. E a sua vocação está relacionada à sua identidade. Qual o papel dele? O papel dele está relacionado à sua identidade. Versículo 31. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. O messianismo da época interpretava que o Messias, ele seria um grande líder político, um líder terreno, que iria libertar o povo de Israel da opressão de Roma. Os rabinos e os judeus em geral, eles perceberam parte do que as profecias diziam sobre o Messias. Por exemplo, eles perceberam que o Messias seria um rei. Eles tinham essa ideia. O Messias será um rei. Ele também será um pastor. E ele também será um redentor, que vai nos salvar do nosso sofrimento. Mas teve um elemento que eles esqueceram. Um elemento extremamente importante. E que Jesus revela aqui. O Messias iria sofrer. Ele iria ser rejeitado. Rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes e pelos escribas. Ele seria morto. E ele ressuscitaria ao 3º dia. E o texto diz que ele começou a ensinar-lhes que tudo isso, todo esse sofrimento, seria necessário. E uma outra tradução diz, ele terá que passar por isso. Aqui diz, é necessário que ele sofra. Por que era necessário que Jesus sofresse, o Messias sofresse? Primeiro, para que se cumprisse as profecias. Existem várias profecias no Antigo Testamento que falam do sofrimento de Jesus Cristo. Isaías 43, Isaías 44, Isaías 53, que é um dos mais conhecidos, Salmo 22. Mas como é que os rabinos e os judeus não enxergaram isso? Eles achavam que essas profecias falavam sobre o povo de Israel,
O povo de Israel iria sofrer. Eles não conseguiram perceber que essas profecias falavam do Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Então por que era necessário? Primeiro, para cumprir as profecias. Segundo, para mostrar o seu amor e sua misericórdia. Como que Deus demonstra o seu amor por nós? O justo morre em lugar dos injustos. O santo morre no lugar dos pecadores. Quer demonstração de amor maior do que essa? Se você morre por alguém importante, você fez uma boa coisa. Agora, se você morre por um criminoso, é isso que Jesus fez. Ele morreu por nós quando ainda éramos bonzinhos, maravilhosos. Não. A Bíblia vai dizer que ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então era necessário o seu sofrimento, primeiro, para cumprimento das profecias, segundo, para mostrar o seu amor, revelar o seu amor de uma forma como nunca o seu povo havia visto. E terceiro, para satisfazer uma necessidade jurídica, uma necessidade legal. O homem pecou. Deus não pode simplesmente dizer para o homem, entre para o céu. Deus é um juiz justo. Ele não pode nos dar anistia. O que é anistia? É perdão sem um pagamento pelo crime. Ele não pode fazer isso, porque ele é justo. Então a morte de Jesus era necessária como pagamento dos nossos pecados. Hebreus 9:22 vai falar sobre isso. Vai falar que se não haver derramamento de sangue, também não há perdão de pecados. No versículo 32, diz que ele dizia isso abertamente. Ou seja, Jesus não estava falando através de parábolas aqui com seus discípulos. Ele estava falando de uma forma muito clara. O Messias tem que sofrer, ele tem que morrer, porque ao cumprimento das profecias, ele vai demonstrar o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E também é um pagamento pelo nosso pecado, a morte de alguém justo em nosso lugar. Qual foi a reação dos discípulos? Versículo 32, a parte B. Mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo. Eu tenho falado aqui que os discípulos são deficientes. Vocês acreditam agora? Pedro repreendendo aquele que acalmou uma tempestade. Não é loucura? Pedro está repreendendo aquele que fez os céus e a terra. Aquele que expulsou legiões de demônios. Aquele que andou sobre as águas. Pedro chamou Jesus em particular. Eu não vou fazer isso na frente de todo mundo, porque eu sou educado. Eu vou repreender Jesus, em particular. E a palavra que é usada aqui para repreendê-lo é a mesma palavra usada todas as vezes que Jesus expulsou um demônio. A Bíblia vai dizer, Jesus repreendeu o demônio. Então não era uma repreensão qualquer. Pedro foi duro com Jesus. Por quê? Porque ele ficou chocado. Não foi isso que eu aprendi desde pequeno. O meu herói, o ungido de Deus, o Messias, ele seria alguém poderoso. Talvez ele até começaria fraquinho, como Davi, que era apenas um mocinho que trabalhava para o seu pai, cuidando das ovelhas. Mas depois ele foi crescendo, ele matou um leão, matou um urso, depois matou um gigante, e depois se tornou rei. Essa era a visão de Pedro. Agora Jesus está dizendo, não, o rei ele vem fraco, e vai continuar fraco, e vai para a cruz como alguém fraco. Por quê, Pedro? Você não entendeu, Pedro? Porque ele se esvaziou. Ele abriu mão de sua glória. A Bíblia vai dizer que ele se esvaziou. E ele veio como servo sofredor. Então Pedro fala, não, isso aí não bate com as histórias que eu aprendi. Agora, uma coisa é discordar uma coisa é você discordar de um professor. Ou questionar, não estou entendendo, né? Levanta a mão,
professor, isso aí que o senhor está ensinando não bate com o que eu aprendi na escola bíblica desde pequeno, minha mãe me levava. Isso aí não está batendo. Tira minha dúvida. Agora, outra coisa é repreender o professor. Foi isso que Pedro fez. Meu herói não pode morrer, não é assim que eu aprendi. Por quê? Olha a profecia que eles tinham sobre o Filho do Homem. Porque Jesus começa dizendo, o Filho do Homem é necessário que ele sofra. Mas qual era a profecia que eles tinham sobre o Filho do Homem? Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Aqui é uma visão de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aí o versículo 14 diz, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Aí vem Jesus e diz, o Filho do Homem tem que morrer. Pedro fala, não, Daniel diz que ele será poderoso. Isso não bate. E outra, nós deixamos tudo, Jesus, para te seguir. O que a gente ganha com isso? Vocês se lembram quando eles perguntaram isso para Jesus? E quando eles brigaram? 2 irmãos. Eu vou sentar do lado direito, quando ele for rei. Quando ele subir no trono, eu vou sentar do lado direito. O outro, eu vou ficar do esquerdo. E aí começaram a brigar. E os discípulos ouviram. E daí todo mundo também começou a questionar, mas peraí, por que eles têm direito de sentar um do lado, outro do outro? Aí a mãe de um foi pedir para eles, Jesus, quando o senhor assumiu o trono, põe um como ministro da fazenda, e o outro como ministro da telecomunicações, sei lá. Olha, gente, a visão que eles tinham do Messias. Nós deixamos tudo, isso aí não está certo. Que negócio é esse? Um rei que vai para a cruz e morre? Não foi essa a história que nós aprendemos? Como Jesus respondeu a essa repreensão? Versículo 33. Ele, porém, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro. A mesma palavra, repreendeu, dizendo, para trás de mim, Satanás. Eu já tive vontade de fazer isso, mas só Jesus que pode fazer, né? Ele sabe quando é o Satanás mesmo, está usando. Porque não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Jesus o repreendeu. Porque Jesus equiparou Pedro a Satanás, ao diabo. Por que, irmãos? Sabe por quê? Porque Pedro foi usado com a mesma tentação que o diabo trouxe a Jesus no deserto. Lembram quando Jesus foi tentado no deserto? Sua tentação logo depois do seu batismo. Isso está lá em Mateus capítulo 4. Versículo 8 e 9 vai dizer o seguinte. Que a última tentação ele usou 3 com Jesus. E a última ele disse, olha, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos desta terra. Todos os reinos do mundo e a glória deles. Essa foi a tentação do diabo. Vá para o trono sem sangue, sem sangrar, sem ter que morrer, sem ter que levar uma cruz. Vá para o trono, assuma, só me prostre e me adore. Gente, o que Pedro estava falando? Não, o senhor não pode morrer, o senhor não pode sofrer. O coração desta tentação foi a aquisição de um trono sem a experiência de dor e sofrimento. Como que a gente sabe que Satanás, ele estava usando Pedro? Primeiro porque Jesus o repreende dizendo, arreda-te, Satanás. E porque Lucas 4,13 vai dizer, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele para sempre.
O que diz o texto? Por algum tempo. E ele voltou, usando o Pedro. E aqui a gente aprende o seguinte: o mesmo Pedro que falou Jesus é o Cristo, agora está sendo repreendido, minutos depois, por Jesus, por falar uma bobeira. É assim o crente, irmãos. O Pedro é uma figura do crente. Nós somos assim, inconstantes, instáveis. A gente faz uma coisa maravilhosa, canta no domingo, e aí na segunda-feira, no trânsito, alguém dá uma fechada, né? Aí você pensa naquela pessoa com amor, não é verdade? Jesus o repreende e Jesus revela para Pedro a forma que ele estava pensando. Pedro, você está pensando de forma errada. Versículo 33, a parte B. Então primeiro ele repreende, depois ele mostra para Pedro que Pedro estava pensando de forma errada. Ele diz: porque não pensais nas coisas de Deus? Pedro, você não está pensando através dos olhos de Deus, mas sim nas que são dos homens. Pedro, você está olhando para Cristo do ponto de vista humano, e não do ponto de vista de Deus. Pedro esperava um Messias que seria um líder político, que iria libertar os judeus do domínio de Roma. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? Quando a gente tem uma visão errada da identidade de Jesus, é consequência natural ter uma visão errada da missão de Jesus. Eu vou repetir. Quando a gente tem uma ideia errada da identidade de Jesus, a gente também vai ter uma ideia errada da missão de Jesus. Como que a sociedade enxerga Jesus? Como eu disse, como um curandeiro, como um Papai Noel, não como um salvador, não como alguém que veio a este mundo para pagar pelo nosso pecado. E aí, se a sociedade tem uma visão errada de Jesus, eles também vão ter uma ideia errada da missão de Jesus. Não, Jesus, olha, eu já ouvi que Jesus era socialista. Eu já ouvi dizer que Jesus era anarquista. Eu já ouvi dizer que Jesus, ele era dessa visão de assistencialismo, de assistência aos pobres. Para isso que ele veio. Porque ele queria igualdade social. Ele veio para mostrar que a gente tem que viver de forma simples. Existem algumas verdades nisso aí? Existe, irmãos. Mas não é essa a missão de Jesus. Jesus se preocupava com os pobres e ainda se preocupa. Jesus se preocupa com os enfermos, com os deficientes. Jesus se preocupa com tudo isso. Mas não é essa a identidade. Jesus é o ungido de Deus. E ele veio para morrer em uma cruz. Essa é a sua missão. Você pode até ter uma visão correta da identidade de Jesus. Você pode crer que Jesus é Deus, que ele veio para salvar, que ele é poderoso, que não há outro Deus além dele, e ainda assim ter uma visão errada da vocação. Você pode ter uma visão correta da identidade, mas ter uma visão errada da vocação, do papel dele. Pedro teve uma visão correta da identidade: tu és o Cristo. Eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor é o ungido de Deus. Eu creio que o Senhor é todo poderoso. Mas Pedro tinha uma ideia errada da missão de Jesus, que Jesus iria assumir um trono político. E isso pode acontecer com a gente. A gente pode achar que ele veio para resolver todos os nossos problemas, para curar nossas enfermidades, para resolver nossos problemas conjugais, para resolver nossos problemas familiares, para resolver nossos problemas financeiros. E sabe o que acontece ao termos uma visão errada do papel de Jesus? O que isso pode acontecer com a gente? Frustração, decepção. E quando ele não curar? Nós sabemos que ele cura, tem poder, nós oramos e pedimos: Senhor, cura. Nós fazemos isso, irmãos. Mas às vezes ele não cura.
Às vezes ele não restaura casamentos. Às vezes ele não resolve o problema financeiro. Você vai ter que fazer um acerto lá no banco, meu amigo. Você vai ter que trabalhar mais, gastar menos. Às vezes ele não faz isso, irmãos. Porque esse não é o nosso maior problema. Ele veio para resolver o nosso maior problema. O nosso maior problema se chama morte eterna. Condenação eterna. Este é o maior problema da humanidade e ele veio para isso. E ele é eficaz em resolver essa situação. Seus discípulos ainda estavam pensando em Jesus como um libertador político. Talvez você veja aqui nessa noite e está pensando em Jesus de forma errada. Então ele decidiu mostrar para os discípulos o que significava ser discípulo dele. E é isso que ele vai fazer com você agora. Os discípulos tinham uma ideia errada da missão de Jesus. Então ele falou: olha, eu vou mostrar para vocês o que é ser meu discípulo. Se você tem uma visão errada de Jesus, ele vai mostrar para você hoje o que significa ser discípulo dele. E esse é o nosso terceiro e último ponto. Primeiro a gente viu a identidade. Segundo, o papel, a missão, a vocação de Jesus. Em terceiro, as exigências de Jesus para os seus discípulos. Versículo 34. Chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou um rei e eu vim para tomar o lugar de vocês na cruz. Mas quem quiser ser meu discípulo também deverá ir para a cruz. Eu vou para a cruz, e quem quiser ser meu discípulo também tem que tomar a sua cruz. Vocês vão ter que fazer isso de que maneira? Primeiro, negando-se a si mesmo. Vocês vão ter que dar a Deus, dar tchau para todas as coisas do seu velho homem, do seu homem não regenerado. O que significa negar a si mesmo? É dar a Deus de uma vez por todas ao seu velho eu não regenerado pela graça. Sabe aquelas coisas que você sempre fez antes de conhecer a Jesus? Então, aquelas coisas pecaminosas, você vai ter que dizer não para elas. Você vai ter que negar a si mesmo, as vontades de praticá-las. E não só isso, você vai ter que renunciar à sua confiança em sua personalidade. Algumas pessoas confiam no seu nome. Porque eu sou de uma família importante, eu tenho um sobrenome. Você vai ter que renunciar à sua confiança em sua personalidade, em suas boas obras. Eu sou um cara bom, nunca matei, nunca roubei, né? Jesus tem que me levar para o céu. Não! Você tem que deixar de confiar nas suas boas obras. Você vai ter que confiar no que Cristo fez por você na cruz, e não em suas boas obras. Você vai ter que renunciar à sua confiança na sua moral. Você é um pecador. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você não merece o céu. Você não pode confiar na sua moral. Você vai ter que confiar no sacrifício de Jesus. É isso que Jesus estava dizendo. Tem que negar a si mesmo. Você vai ter que tomar a sua cruz. O que significa tomar a cruz? Para os judeus que estavam ouvindo ali, eles já sabiam sobre o que Jesus estava falando. O que é tomar a cruz? Era um procedimento normal para a pessoa condenada. Ela tinha que carregar a viga da cruz do local de julgamento até o local de execução. Todos sabiam que quando Jesus falou da cruz, ele estava falando sobre a execução, sobre a morte. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: você vai ter que morrer para si mesmo, para sua autoconfiança. Você vai ter que morrer para os seus desejos pecaminosos. Você quer ser meu discípulo? Eu vou para a cruz, os meus discípulos também têm que morrer. Talvez sua vida ainda está construída na confiança, do respeito público, da reputação. Sabe qual que é o problema de você depositar a sua vida no respeito público, na sua reputação? O problema de
você depositar a sua vida nestas coisas é que quando essas coisas acabam, você acaba com elas. Quantas pessoas dão tiro na cabeça porque perdeu a reputação? Isso é muito comum em países onde a cultura é uma cultura de honra. Nós vamos ver políticos que são pegos em corrupção, por exemplo, no Japão, eles se matam. Imagina se acontecesse isso no Brasil. Eles se matam de vergonha. Por quê? Porque a vida deles estava fundamentada na reputação. Quando eles perdem a reputação, eles ficam no vácuo, num vazio. Acabou tudo. Acabou o sentido da vida. Algumas pessoas depositam a sua vida na carreira. E aí, quando é mandado embora, faltava 2 anos para eu me aposentar. Eu era o presidente da empresa. E aí cai, perde a carreira, ou a empresa vai à falência. O que as pessoas fazem? A gente viu isso na crise. Pessoas se matando, matando a família e se jogando depois de um prédio. Por causa da carreira, por causa do sucesso financeiro. Quando teve a crise em 2008 nos Estados Unidos, vários homens se mataram por causa da perda do dinheiro. Porque a vida deles estava construída, a confiança deles estava construída sobre o sucesso financeiro, o sucesso acadêmico. Alguns constroem a sua vida num relacionamento amoroso. E aí a outra pessoa ou morre, ou vai embora. E aí a pessoa morre junto. Porque toda a vida dela estava construída ali. No relacionamento com um filho. Eu já ouvi pessoas dizendo, meu filho é a minha vida. Filho é uma bênção, irmãos. Eles são heranças do Senhor para nós. Mas eles não podem ser o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida tem que ser Cristo. Quais as consequências para quem ouvir e para quem não ouvir Jesus? Ganho e perda. Versículo 35 ao 37 diz: pois quem quiser preservar a sua vida. Você quer continuar abraçado à carreira, ao relacionamento amoroso, você quer preservar esta vida sua? Então você vai perder ela, amigo. Você quer continuar com a sua vida construída, a sua confiança, o sentido da sua vida em um relacionamento amoroso, em um filho? Isso, preserve esse estilo de vida. Você vai perder a sua vida. Agora, quem perder a sua vida, por causa de mim, Jesus está falando, e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Você pode morrer com reputação. Você pode morrer com dinheiro. Você pode morrer bem casado, com filhos gordinhos, bonitinhos. Você pode morrer com tudo isso e perder a sua alma. Ir para o inferno. O que daria o homem em troca da sua vida? Jesus está fazendo um paradoxo aqui. Para você ganhar, você tem que perder. Agora, se você preservar a sua vida, você vai perder ela. Segundo lugar, honra e desonra, ele diz, versículo 38. Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. Jesus ouviu de Pedro repreendendo Jesus, não vá para a cruz. Daí Jesus falou, que isso, Pedro? Está sendo usado pelo diabo? Você tem vergonha de mim, Pedro? De eu morrer entre 2 ladrões? Você tem vergonha de ter um herói como eu? Que não faz uso da força? Vocês se lembram quando Jesus está sendo preso? Quando Jesus está sendo preso, o que Pedro faz? Cortou a orelha do soldado. Jesus falou, para com isso, Pedro. Se eu quisesse, eu convocaria uma legião de anjos e destruiria tudo isso aqui. Jesus tinha poder. Quando
ele estava na cruz, o que um dos bandidos que estava crucificado com ele falou? Você não é o herói? Não é você que anda sobre as águas? Não é você que acalma tempestades? Por que você não desce daí? Mostra seu poder. Jesus está dizendo: quem tiver vergonha de mim, do Messias sofredor, também será rejeitado por Deus. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E Jesus dá uma palavra final de esperança. Capítulo 9, versículo 1 de Marcos diz: e disse-lhes mais, em verdade vos digo, que dentre os que estão aqui, me ouvindo, Jesus estava falando para aqueles discípulos, há alguns que de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Como é que é, Jesus? Alguns não vão morrer antes de ver o reino de Deus se instalando com poder. O que seria esse reino de Deus chegando com poder? Os comentaristas, eles se debatem, porque a gente não tem uma explicação. A sequência do texto qual é? A transfiguração de Jesus. Jesus mostra o quê? O Cristo transfigurado em sua glória. Ele dá um tiragosto para alguns dos seus discípulos. Por isso que ele falou: alguns de vocês não vão morrer antes de ver o reino de Deus chegando. Então Jesus mostra ele glorificado. Como que será ele depois da ressurreição? Alguns acreditam que Jesus está falando da sua ressurreição mesmo. Os discípulos viram a ressurreição de Jesus, o Jesus ressurreto. Alguns acreditam que Jesus está falando da descida do Espírito Santo, o Pentecostes. Alguns não vão morrer antes da descida do Espírito Santo. E alguns acreditam que é sobre o avanço da igreja. Que alguns não iriam morrer antes de verem a igreja avançando, crescendo com poder. Eu acredito que seja tudo isso aqui. Tudo isso. Jesus estava mostrando para eles: olha, mesmo vocês, que são cabeças duras, que uma hora me reconhecem como Messias, outra hora fala bobeira, eu vou permitir que vocês vejam o meu reino, antes de vocês morrerem. Pedro viu Cristo ressurreto, Pedro experimentou a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Deus é misericordioso, irmãos. O que a gente aprende nessa noite? Jesus é o Cristo, Ele é o ungido de Deus. Qual que é a vocação de Jesus? A vocação de Jesus é a cruz. Foi para isso que Ele veio. O herói lá dos quadrinhos, quando ele está diante de uma situação difícil, o que ele faz? Ele deixa aquela identidade dele de fraqueza, ele está fantasiado de Clark Kent, daí ele vai e tira, e ele assume o seu uniforme de herói. É o momento mais glorioso no cinema, é quando o Clark Kent abre, né? Aí os meninos todos ficam oriçados. Agora vocês vão ver o Superman. A sociedade quer um herói assim, que vá da fraqueza para o poder. Jesus tomou o caminho inverso. Ele deixou o poder, a sua glória, e assumiu uma posição de servo sofredor, fraqueza. E no momento mais difícil ele também tirou a sua roupa. Só que o que havia debaixo da sua roupa? Não era o uniforme de um herói. Era um homem todo ensanguentado, dilacerado e nu, envergonhado em uma cruz, diante de uma multidão. Jesus, ele vai do poder da glória dos céus, do trono da glória para a cruz, morre em fraqueza, em humilhação. O que ele fez? Jesus é o Rei dos Reis, só que ele não se assentou em um trono, mas ele morreu em uma cruz. Ele é um rei sem trono. Ele é o Rei dos Reis, irmãos.
E enquanto ele estava aqui nesta terra, ele não se assentou em um trono, mas ele foi pregado em um madeiro. E agora ele chama os seus discípulos a fazerem o mesmo. Morram. Morram para a confiança que vocês têm em si mesmos. Morram para os prazeres deste mundo. Os prazeres que você fez deles o sentido para a sua vida. A razão do seu viver. Morra para eles e viva para Cristo. Cristo, o Rei dos Reis, morreu nu. O Rei dos Reis morreu nu em uma cruz, para que eu e você fôssemos vestidos com vestes de justiça, com vestes reais. O que João viu? Qual foi a visão de João? Na Nova Jerusalém, ele falou: eu vi uma grande multidão dos salvos. E eles não estão nus, mas eles estão vestidos com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Jesus morreu nu para que você e eu fôssemos vestidos. Cristo, o Rei dos Reis, morreu não com uma coroa de ouro e diamantes, mas com uma coroa de espinhos, para que você pudesse ser coroado com a coroa da vida eterna. Cristo, o Rei dos Reis, morreu e foi sepultado, fez de uma tumba fria sua cama por 3 dias, mas ele ressuscitou, e agora ele está sentado em seu trono de glória, e a Bíblia diz que Deus também nos ressuscitou com ele, e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Superman, Batman, Homem-Aranha, eles não estão com nada, irmãos. Ensine para os seus filhos sobre o herói dos heróis, o herói que não usou seu poder, venceu através da fraqueza. Os teólogos dizem que a morte morreu na cruz. Como que a morte morreu? A morte morreu através da morte de Cristo. Cristo matou a morte com sua morte. Os heróis, o que eles fazem? Eles têm que usar um poder para vencer o inimigo. Jesus venceu o nosso maior inimigo com a sua fraqueza. Ensine para os seus filhos o herói dos heróis. Ele não usou seu poder, ele não era musculoso, ele podia voar, mas não voou. Ele podia destruir esse mundo com só uma palavra, mas ele não destruiu. O herói dos heróis sangrou e morreu. Por isso, irmãos, que eu amo a mensagem da cruz. E até morrer, eu vou proclamar ela. E você está convidado a fazer o mesmo. Eu também vou levar minha cruz, com a graça de Deus. Eu sou incapaz de levar. Você também é. Mas você pode pedir para Ele nessa noite: me ajude, Pai, a levar minha cruz, até por uma coroa nós trocarmos ela. Vamos orar?